O João não entrou. Até o Então, Gabriel entrou. bom dia a todos. Seguinte, estou falando com quem já está presente, aqui é a matéria de história. Eu estou falando com quem já está presente que... Deixa eu voltar aqui. Nós paramos com os irmãos Graco. Isso, paramos aqui, ó. E o que acontece? Como sexta-feira agora começam os testes, segunda-feira é o teste de geografia e o teste de filosofia. Só para deixar gravado que o teste de filosofia, eu também vou postar o conteúdo lá na Senec Digital, mas história, em história, eu tenho que terminar o conteúdo para poder fazer a revisão amanhã. Então, hoje eu vou terminar o conteúdo e amanhã eu faço a revisão com vocês, ok? Aham. Só que Que aula de história? história é quarta, Prova. e quinta, o dia da prova é quarta-feira, dia 28. Tá? Bom dia, professor. Bom dia, João. Mas não se preocupem com isso agora não, que eu tenho que primeiro terminar o conteúdo com vocês. Tá bom? Vamos lá? Falta a última parte? Aham. Então vamos lá. Gente, quem entrou agora vai ter que assistir o vídeo, tá? Vamos lá? Por causa que o professor já passou uma outra matéria, já passou a matéria da prova. Uhum. Então vamos lá. Aqui entrou agora, Gabriel e João Guilherme tem que assistir o vídeo. Geografia, isso. Bom, turma, ficou faltando falar com vocês sobre o triunvirato, né? Por que o triunvirato foi importante nessa parte histórica? Porque foi justamente aonde os generais de Roma acabaram lutando pelo poder para poderem assumir como representantes. Eu não sei se vocês se lembram, Roma, até então, ela era governada por líderes considerados políticos, ou seja, era votado ali pela elite. Qual seria o representante do povo, entre aspas, né? Só que vocês se lembram que esses representantes votados pela política, vamos dizer assim, foram perdendo espaço para os generais. Por quê? Porque o Império Romano foi crescendo tanto, que nas regiões onde cada general comandava, o general tinha mais moral do que o próprio imperador. Então o imperador acabou perdendo sua importância e os generais começaram a ganhar mais importância. Por quê? Porque a população daqueles locais respeitavam mais os generais do que o próprio imperador. Com isso, houve uma mudança. Deixou de ser o Império Romano, deixou de ser uma república, ou seja, deixou de ter essa votação dos seus líderes e passou a ser comandado por generais. Tanto é verdade que eu estou falando, que o poder ele ficou concentrado na mão dos generais com o passar do tempo. O mais famoso e o primeiro de todos foi Júlio César. Foi o primeiro, pode anotar isso, tá? Foi o primeiro imperador romano general. Então, lembrando, o que foi o triunvirato? O triunvirato foi o nome dado à fase onde os generais começaram a lutar pelo poder de Roma, pela liderança de Roma. O primeiro general a ganhar essa posse, a ganhar esse direito de comandar todo o Império Romano foi Júlio César. O segundo foi Otávio, mas ele já não teve tanta importância quanto Júlio César. Tanto é verdade que Júlio César é o imperador mais famoso que nós conhecemos na história dessa ação sobre o Império Romano. O que foi feito? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Uhum. O que foi feito, pessoal? Esses generais, eles sabiam que a população era pobre. A
população romana era uma população mais pobre. Isso porque o império era gigantesco, então existiam muitas pessoas. E o que os generais fizeram? Os generais, eles criaram a política do pão e circo. O que é a política do pão e circo? Os generais sabiam que uma população com alimento iriam ficar mais tranquilos, não iam tentar se rebelar contra o Império Romano. E outra coisa, esse circo era como se fosse um entretenimento para a população. Então, com o objetivo de manter a população quieta, sem criar revoltas contra os generais, o que eles fizeram, principalmente Júlio César? Eles construíram essa arena aí que vocês estão vendo chamada de Coliseu, onde aconteciam várias lutas e também as corridas de biga. Essas corridas de biga e as lutas eram como se fosse um entretenimento, como se fosse a televisão para a gente hoje, ou a internet. Então a população entrava de graça e escolhia, né, torcia lá para os seus lutadores, e isso mantinha a população muito, vamos dizer assim, muito alienada em relação ao que os imperadores faziam. Tudo bem? Aham. Então, essas lutas que iam até a morte, lutas de homem contra animais, isso tudo acontecia. Igual no filme Gladiador, o filme Gladiador, ele é um exemplo muito bom para vocês lembrarem dessa época, dessa parte que eu estou falando. Por quê? O gladiador, o Maximus, né, que é o nome do gladiador, ele era um desses generais. E como ele ganhou muita moral com a população da onde ele comandava, Júlio César acaba tirando ele e transformando ele em um escravo. E colocando ele para poder lutar na arena, né, de combate no Coliseu. E ele luta e vence várias das batalhas. E aí, quando ele faz isso, ele se torna o queridinho da população, né? Até porque tinha isso mesmo, né? A população escolhia os seus queridinhos. Tudo bem? Vamos lá. Eu prometo que eu não vou demorar muito. Já no próximo tópico, eu falei de 2 tópicos com vocês que eu vou cobrar, tá? Amanhã eu vou falar. Que é o triunvirato, eu expliquei o que é, e a política do pão e circo, que eu também vou cobrar. Na questão, no próximo tópico, que fala sobre os bárbaros, o que eram os bárbaros? Como tópico, eu quero que vocês escrevam início da queda de Roma. Por quê? O que tem a ver os bárbaros com o início da queda de Roma? Como eu falei com vocês, Roma acabou interrompendo as conquistas em novas terras, porque cresceu demais. O Império Romano tinha crescido muito. E aí o que aconteceu? A partir do momento em que Roma deixa de expandir suas terras, deixa de conquistar novas terras, começou a haver uma escassez de escravos. Porque os escravos de Roma, pessoal, eram pessoas que eram conquistadas em novos territórios. E a partir do momento que esses novos territórios deixam de ser conquistados, deixam de ter escravos também. Com isso, pessoal, com menos escravos e com o território não aumentando, Roma deixa de ter também a arrecadação de impostos. Porque todos esses territórios que foram sendo conquistados pagavam impostos para que Roma pudesse defendê-los, entre aspas. Tá certo? Tá. Então, o que acontece? Com essa redução de impostos, Roma começa a não pagar o salário dos seus soldados. Automaticamente, os soldados param de trabalhar e param de defender as terras. E aí, o que começa a acontecer? Os povos considerados bárbaros, ou seja, todos os povos contrários a Roma, pode ser do norte da Europa, pode ser da parte asiática, de qualquer lugar do norte da África, qualquer parte que viesse outros exércitos eram considerados bárbaros. E assim foi feito. Por quê? Os bárbaros, eles começaram a atacar
essas cidades romanas. E eles iam direto para as principais cidades para poder invadir. Então, assim, começou um processo chamado processo de interiorização do Império de Roma. Por quê? Porque os romanos sabiam que esses bárbaros, quando eles iam invadir, eles invadiriam justamente as áreas urbanas, né? Onde tinham cidades. Então, a população romana, por não ter mais essa defesa dos seus soldados, eles começaram a ir para o interior. Eles começaram a migrar para o campo. Então, o Império Romano passa a ter uma interiorização, uma ruralização do seu território, do seu império. Tudo bem? Uhum. Então, o que acontece? Com a saída da grande maioria do povo romano para o campo, os patrícios, que eram aqueles líderes, né, que a gente já conversou lá no início da matéria, esses patrícios, eles são donos de terras. E como muita gente está voltando para o campo, e essa muita gente que eu estou falando, a maior parte são os plebeus eles começam a trabalhar no campo mais uma vez. Só que dessa vez, como o campo ele é uma área dominada, tomada pelos patrícios, os plebeus fazem um acordo, que é o seguinte: os patrícios eles deixam os plebeus trabalharem em uma parte de suas terras, desde que os plebeus deem uma parte de sua produção para os patrícios. Esse foi o primeiro combinado. Tanto é verdade que essa relação de trabalho entre os plebeus e os patrícios foi o princípio, foi o início do que nós conhecemos como feudalismo. Tá certo? Uhum. Beleza. E aí, dando continuidade, então vocês entenderam o porquê que houve a interiorização, a ruralização do Império Romano, né? Sim. Show. É importante vocês entenderem que essa relação de trabalho entre os patrícios e os plebeus recebeu o nome de colonato. Por que colonato? Porque os plebeus se tornaram colonos dessas terras. As terras não eram deles, mas os plebeus produziam nelas. Então, essa relação passou a ser chamada uma relação de colonato. É mais ou menos o seguinte: o Mário tem uma grande extensão de terra em Barra do Piraí e nós vamos trabalhar nessas terras. Ao invés do Mário dar salários para a gente, nós ganhamos esses pedaços de terra que são do Mário, mas nós ganhamos para nós produzirmos nela e uma parte da nossa produção é dada para o Mário. Deu para entender? Uhum. Isso era o colonato, tá bom? E agora, para a gente poder estar quase no fim já dessa parte do conteúdo, aí na página 20, vem falando sobre uma história justamente dessa parte rural na França, que era uma área que o Império Romano também tinha dominado, que conta a história do Asterix e Obelix. Vocês já ouviram falar nela? Já. Nem? Então, qual foi a história de Asterix e Obelix? Asterix e Obelix viviam na Gália. Gália hoje, pessoal, é como se fosse a França. Tá? E aí, o que acontecia? Ok. O Império Romano, nesse território bem pequenininho da Gália, eles não conseguiam dominar aquela população que vivia ali na Gália. E aí, muitas não conseguiam dominar porque eles eram, assim, guerreiros ferozes mesmo, sabe? E aí se criou o mito de que existia uma poção mágica desses galeses, não gauleses, tá? É galeses, diga da Gália. Desses galeses, que eles ganhavam superpoder e conseguiam derrotar todo o exército romano. É só isso que eu tenho para falar sobre Asterix e Obelix.
É só uma historinha, tá bom? Uhum. Bom, vamos lá. Ó, esse microfone é do João Guilherme. Oi, não Oi. tá? Ele tá com o microfone aberto, não tá, João? Ah, O passarinho começa a cantar, eu sei que é ele. Mas vamos lá. Para encerrar esse conteúdo, pessoal, e amanhã eu poder dar a revisão para o teste, eu vou falar sobre essa parte rural no Brasil, porque o livro pede para fazer uma comparação entre o que aconteceu no Império Romano, com essa questão do colonato, e o que aconteceu aqui no Brasil. Então, eu vou falar de forma bem rápida. O que acontece? O colonato, como toda relação de trabalho que aconteceu no Império Romano, o poder sempre ficou na mão dos mais ricos. E a grande massa, que eram os plebeus, ficavam sempre prejudicados. Isso também aconteceu no Brasil. Por quê? Ainda no Brasil, quando ele ainda era imperial, ou seja, nós éramos subordinados às vontades do nosso imperador, se criou uma lei chamada Lei de Terras. O que era a Lei de Terras? Ela dizia que apenas quem tivesse dinheiro poderia ser dono daquela terra. Aí vocês podem pensar assim, Ronaldo, é óbvio, né? Eu não posso ter uma terra que considerar minha se eu não pagar por ela. Mas preste atenção, hein? Até 1849, no Brasil, pessoal, quem chegasse e tomasse uma parte da terra e cultivasse essa terra ia ser sua. Vocês sabiam disso? Eu não sabia. Pois é. também não. Era assim. Eu também não sabia. Quem chegasse no Brasil até 1849 e ocupasse um pedaço de terra, essa terra seria sua. Só que a elite brasileira, os fazendeiros, junto de Dom Pedro II, eles perceberam que isso estava dando muita força para os camponeses, para a população mais pobre. E eles não queriam isso, eles queriam uma continuidade dessa dependência. Então, o que aconteceu? Dom Pedro II, ele acaba decretando uma lei chamada Lei de Terras, que agora, para você poder ser dono dessa terra, você teria que pagar por ela. Ou seja, somente quem tinha dinheiro para poder comprar seria dono. Ou seja, quem continuou no poder foram os grandes fazendeiros. Tudo bem? Tudo bem, gente? Aham. Alguma dúvida? Não. Alguém está tendo Não, alguma dúvida? tenho. Então, pessoal, amanhã eu vou falar com vocês sobre as ligas camponesas, só que eu vou falar de uma vez. E amanhã eu vou fazer a revisão geral do conteúdo. Tá bom? Tá. Bom, vamos continuar então. O que aconteceu? Eu falei com vocês que em 1850, Dom Pedro II, ele acabou criando essa lei de terras. Isso criou, pessoal, uma revolta gigantesca na população camponesa do Brasil, porque os fazendeiros ganharam muito poder nessa época. E a população que trabalhava de verdade ficou sem terra. E aí eles se revoltaram de uma forma que eles se juntaram para poder criar uma liga chamada de Liga Camponesa. Essa Liga Camponesa, eles queriam mesmo sair matando todo mundo. Eles estavam prontos para a luta. E eles iriam matar, igual na Revolução Francesa. Meu Ai, Deus, que barulho é esse? vamos ver agora. Gente, desliga o microfone aí que o barulho está complicado. E aí, eles, como nessa foto que vocês podem ver, a Liga Camponesa se formou já na década, no século XX, tá? Em 1950. E eles iam sair arrancando as cabeças mesmo, com foice, com enxada, eles iam sair matando todos esses grandes fazendeiros que exploravam essa mão de obra deles. E aí o que o governo acaba fazendo para poder acalmar essa população?
Gente, eu vou mutar vocês, que eu não sei quem está fazendo esse barulho. Quando vocês forem falar, é só ativar o microfone. E aí, o que acontece? Em 1964, para poder acalmar essas questões do campo e acalmar a Liga Camponesa, o governo brasileiro, que foi o princípio do golpe militar, né, da ação dos militares, eles criam uma ideia de reforma agrária. Tá bom? Não, Gabriel, beleza, sem problema. E aí, essa ideia de reforma agrária acaba acalmando essa Liga Camponesa. Acaba dando a eles uma, vamos dizer assim, uma tranquilidade. Certo? Só que, na verdade, todo mundo sabe, hoje, né, que isso foi só para poder enganar esses trabalhadores rurais. Que nada aconteceu e o poder continuou nas mãos dos grandes fazendeiros. Tudo bem? Agora vocês podem ligar o microfone. Alguma dúvida? Tudo bem. Dúvidas? Não, Então, não tem pessoal, nenhuma dúvida, não, professor. então vocês estão dispensados e amanhã na aula de história Ô, eu vou professor, fazer a revisão geral. Fala. professor, eu ainda posso mandar foto do negócio do livro, da página 8, da ATF, da ATF? Pode sim, pode que eu vou dar uma olhada. Tá Vou bom? tirar aqui então. Então, gente, até amanhã. Até amanhã, professor. Tchau. Tu, 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 tu.